Olá a todos, meu nome é Alexandre Caetano, eu sou engenheiro civil e engenheiro sanitarista e vou apresentar e discutir com vocês o tema de indicadores. Nesta sessão, nós vamos entrar em mais detalhes sobre como calcular um indicador, ou os indicadores de forma geral, e introduzir alguns indicadores de nível de serviço. Retomando aquela frase fundamental que tem tudo a ver com indicadores, né? Não se gerencia aquilo que não se mede. Então, nessa sessão, como ela está dividida, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o processo de aquisição dos indicadores, né, de como é que a gente adquire informações para calcular os indicadores. A gente vai chamar atenção para as dimensões que os indicadores devem representar, especialmente os aspectos temporais e espaciais, e algumas das suas funções, né, das suas aplicações. As estratégias de regulação de forma geral com o uso de indicadores. Algumas metodologias de regulação e como a gente trabalha os indicadores em cada uma dessas metodologias. E vamos aí introduzir o primeiro indicador, detalhar algumas questões específicas sobre a universalização do atendimento. Bom, então, como a gente começa a trabalhar os indicadores? Como eu começo, né? Bom, antes de mais nada, a gente definindo os objetivos que a gente quer medir. A partir dos objetivos, a gente selecionar um indicador e definir uma meta, né, um número que a gente vai acompanhar para saber se, por meio daquele indicador, se a gente alcançou aquele objetivo ou não, a gente vai ter que disponibilizar das informações, né, para sintetizar nesses indicadores. Então, é um processo, né, para você obter esses indicadores, que vem desde lá da coleta da informação, lá no campo, da comunicação desses dados, ou transmissão dessa informação coletada, uma etapa de validação dessas informações, né, para saber se elas estão corretamente registradas, se não há um erro, né? A determinação dos indicadores, que é basicamente a partir da agregação dessas informações, aplicar um algoritmo, uma regra de cálculo, onde você vai obter um número de acordo com a regra de cada indicador específico. A partir desse número obtido com o indicador, a gente vai fazer uma análise, né, dessa informação, e aí a gente vai ter que concluir divulgando aquele resultado, né, porque, especialmente quando a gente trata de serviço público, a gente tem que dar transparência para que os diversos atores possam participar da gestão do serviço. Não só o prestador, que tem as informações, ou o regulador, que acompanha mais de perto, cotidianamente também, o trabalho do prestador. Em todo esse processo, a gente também tem que considerar o contexto dessa informação que está sendo coletada lá em campo. Né? Qual o perfil do prestador? É um prestador municipal? É um prestador regional? É um prestador público? É um prestador privado? Ele é uma sociedade de propósito específico? Uma companhia de capital aberto? Então, tem vários contextos de gestão. Tem contexto também de meio ambiente, né? De clima, socioeconômicos, naturais, que a gente tem que também ficar atentos na coleta dessa informação, para depois, lá na fase de análise, a gente poder contextualizar esse dado que a gente está avaliando. E nós temos também que levar em conta, também, no mínimo, a informação sobre os recortes espacial e temporal dessa informação que está sendo coletada, né? Ou aonde e em que tempo, qual momento que ela foi coletada. E lá, depois que a gente tiver os indicadores na fase de análise, eu vou apresentar a vocês três, digamos, metodologias
ou práticas para a utilização dos indicadores, né? Seria uma análise de evolução desses valores ao longo do tempo, de uma comparação, um recorte temporal entre diferentes prestadores, né, em diferentes áreas da prestação de serviços, ou uma comparação direta em relação à meta para aquele instante, ou para mesmo para instantes futuros. E aqui nós já entramos na discussão de como avaliar esses indicadores. Depois, quando a gente for tratar de cada indicador específico, porque cada indicador tem sua história, tem sua fórmula de cálculo, nós podemos discorrer mais particularmente sobre aquele processo desde coleta, transmissão da informação, validação dos dados, cálculo dos indicadores, análise, divulgação de cada grupo de indicadores em relação a objetivos do saneamento a serem alcançados, né? Então, mas a gente já vai introduzindo, até porque o indicador, em geral, ele é bastante, até a gente já viu na sessão anterior, um dos requisitos fundamentais para o indicador é que ele seja bastante fácil, de fácil entendimento, que seja simples, né, de você entender, né? Então, aí eu já apresento logo de cara, aqui na parte superior direita, né, um indicador de perdas em duas dimensões, né? Uma perdas em relação percentual e outra perdas em relação a número de ligações por dia, né? Litros por ligação dia. Então, aqui é perdas por ligação e a perdas em relação percentual. Mas aqui, a gente vai tratar desses dois indicadores especificamente mais para frente, mas aqui é só para demonstrar que uma forma de você analisar esses indicadores é acompanhar a evolução deles, né? Então, aqui nós temos um gráfico, por exemplo, do SNIS, Instrumento de Funções de Saneamento Básico, desde 2013 até 2020, onde nós percebemos como no Brasil, como um todo, né, se desenvolveram as perdas em relação a esses dois indicadores, né? E aí uma avaliação quantitativa, né? Você veja ali que perdas, que do IN 049, que é o indicador percentual de água distribuída, ele girou ali, infelizmente foi aumentando, né? Já é uma conclusão importante no Brasil aqui, nesse período, de pouco mais de 35% a quase 40% de perda, o que é bastante elevado. Em termos de ligação, né, você tem aí perdas da ordem de de menos de 350 litros por ligação dia, um pouco mais estável, né? Ou seja, você tem dois indicadores tratando do mesmo objetivo e os dois, aparentemente, a gente pode discutir isso mais tarde, eles dão um sinal de evolução um pouco diferente. Enquanto ele denota que há uma perda de eficiência, esse percentual, né, você tem um aumento das perdas, o outro, ele denota um aumento inicial, mas na sequência um pouco mais de estabilidade, né? E a gente pode analisar isso mais profundamente depois. Só para ter uma ideia, estima-se um valor assim usual de projeto de que um usuário consome basicamente 150 litros por dia, né? Se você tem uma residência aí com 4 pessoas, você vai ter 600 litros por ligação dia por unidade consumidora, por ligação. Então veja que 350 litros digamos, um pouco até mais do que a metade do que é esperado para um consumo básico, né, de uma família. Então isso corresponde, né, de certa forma, a uma ordem de grandeza daquele nível de 40% em relação ao indicador de perdas na distribuição. Uma outra forma de você também utilizar os indicadores é fazer uma comparação entre diferentes prestadores ou entre diferentes regiões, né? Não só em relação ao tempo, mas aqui nós estamos falando mais de um recorte espacial, geográfico, né? Que pode ser, inclusive, esse espaço pode ser uma região do Brasil, um estado, pode ser uma bacia hidrográfica, pode ser a área onde um prestador atua em relação a outra área onde outro prestador atua, né? Lembrando que geralmente você tem a prestação de serviços em regime de monopólio, quer dizer, apenas um prestador você vai ter operando por área, né?
Então, aí a gente deu várias dimensões sobre esse mesmo indicador de perdas na distribuição, né? Tanto para comparação aí para nível regional do Brasil, né? Como também aqui, em menorzinho aqui à direita, nós temos aí norte, nordeste, centro, oeste e sul, segundo aí as metas do Plan SAB, né? Aqui outra dimensão que eu denominei de qualificação, mas talvez pudesse ter uma outra definição melhor, né? O que diferencia das anteriores? Bom, a evolução, ela compara, digamos assim, um mesmo ente ao longo, ou um conjunto, né? O mesmo conjunto ao longo do tempo. O benchmark, a comparação, ele vê várias entidades ou vários conjuntos diferentes num recorte temporal, mas entre diferentes regiões, né? Mas a ideia é mais você ver o quanto, vou voltar só aqui, o quanto, por exemplo, a região norte perde mais água do que o sul, o sudeste, por exemplo, né? Ou em relação à média brasileira. Então, é uma avaliação relativa, né? E aqui você tem também uma avaliação relativa, assim como no benchmark, né, com o desempenho, só que em relação ao objetivo almejado, à meta, né? Aqui nós temos lá no mapinha, né, um exemplo aqui dos nossos colegas de Minas Gerais, de como é que estão os municípios de Minas em relação aí a um indicador de perdas, e aí se estabeleceu uma meta, né? O que seria uma perda satisfatória, uma perda moderada ou uma perda maior que seria insatisfatória, né? E aí naquele recorte no ano, por exemplo, para cada município você fez um cotejamento, né, daquele resultado em relação à meta que você almeja, e de acordo com essa distância, você estabeleceu faixas, né, de satisfatório, moderado e insatisfatório, e aí você apresentou de uma forma bem sintética, né, no mapa, por exemplo, como está distribuída como é que estão distribuídas as perdas aí no estado de Minas Gerais, né? E aqui na parte inferior, nós temos aí no PlanSAB, né, as metas futuras, nessas barrinhas de curação mais suave, né, em relação ao passado ao já, né, alcançado, ao verificado nas barrinhas de coloração mais escura, né, nos anos anteriores, né. E aí você pode ter várias avaliações úteis, por exemplo, no Nordeste, apesar de nós termos perdas elevadas, há uma tendência, né, que a gente pode observar, que a gente quase pode projetar uma linha que corresponde às metas esperadas, né? É um pouco diferente do Centro-Oeste, que tem perdas menores, mas que a evolução é ascendente, enquanto os objetivos futuros vai ter que ter uma inflexão, né? Isso, e esse é o objetivo do indicador, é induzir uma mudança de comportamento, uma mudança de gestão, para se identifique uma necessidade para você ter alteração das práticas para você alcançar essas metas futuras, né? E quais as estratégias que a gente tem de regulação e como a gente pode utilizar os indicadores em cada uma dessas estratégias, né? Hoje, eu classifico, grosso modo, as estratégias regulatórias basicamente em três, né? Uma que é bastante tradicional no Brasil e, assim, muitos dos usuários, das pessoas, é, da população em geral, veem ainda a regulação nesse papel de fiscalização dos serviços, né? Que é o tradicional comando e controle, cujo principal enforcement, né, é o que coage o regulado, o fiscalizado a atender o contrato, as suas metas, é a aplicação de penalidades, né, principalmente de multas pecuniárias, né? Então, é isso que tradicionalmente se vê como papel central dos órgãos, digamos assim, de fiscalização, controle, de regulação, né, no Brasil.
Mas na regulação, especialmente porque a gente trata da esfera de regulação econômica, nós temos uma vasta oportunidade de introduzir elementos de incentivos, né? Antes disso, é importante destacar que no setor de saneamento nós temos várias esferas de regulação, né? Nós temos a esfera de regulação do setor de saúde, né? Que, por exemplo, é ela que define quais são os padrões de potabilidade da água, né? Então, o que é uma água potável? Se você quer atender o objetivo de uma água segura, então você vai ter que observar aqueles parâmetros de potabilidade e o quão distante está aquela água em relação à qualidade exigida. E vai ter que criar um indicador para isso. Então, nós temos aí, comando e controle, incentivos e exposição. Nós temos na estratégia então, nós temos esfera de regulação, perdoe, de saúde, nós temos de meio ambiente, né, que, por exemplo, na questão do lançamento de efluentes nos corpos receptores, a regulação de recursos hídricos, especialmente da captação de água nos mananciais, né, a regulação do sistema de defesa do consumidor, a gente chegou até a falar sobre o CDC, que também tem objetivos para serviços públicos de forma geral e para saneamento incluído, né? E de várias outras, digamos assim, esferas de regulação. Quando a gente fala de regulação do saneamento aqui, a gente está dando muita ênfase nessa regulação econômica, né? Enquanto na estratégia de comando e controle, você vai aplicar a fiscalização, tentando verificar se aquele indicador, se aquela meta foi cumprida ou não, né? Sim ou não, praticamente, né? Cumpriu ou não, de forma bem objetiva, e a forma de induzir o prestador por meio dessa estratégia por meio da aplicação de penalidades, de multas. No incentivo, você pode introduzir, também por meio de indicadores, fatores de ganho de produtividade, né? Então, você pode, e também de qualidade, inclusive também, em formas paramétricas tarifárias, de modo que o prestador ele pode obter ganhos financeiros por meio do alcance de metas, de objetivos, né? Tanto de melhoria de qualidade, como de redução de custos, de ganho de produtividade, de forma a tornar as tarifas no futuro cada vez mais módicas e o serviço de melhor qualidade para os usuários, né? Então, a introdução dos indicadores como, digamos, fatores inseridos nas fórmulas paramétricas de revisão e de reajuste tarifário podem propiciar a indução, incentivar os prestadores a obter um serviço melhor e menos oneroso, mais módico para os seus usuários. Uma outra estratégia também que tem sido desenvolvida mais recentemente é a regulação Sunshine, né? É aplicada por vários países do mundo, né? Por isso que tem esse nome, esse anglicismo, que a gente traduziu aqui no Brasil como regulação por exposição, digamos assim. Ele não tem o objetivo de comando e controle especificamente, porque não tem uma previsão de aplicação de penalidades e também não decorre da regulação da metodologia de regulação por exposição ganhos imediatos financeiros, como é o caso da regulação por incentivos, principalmente quando a gente trata do momento dos reajustes tarifários, né? A regulação por exposição, basicamente, ela usa os indicadores para produzir relatórios, informações e divulgar esses resultados ao público de forma geral para propiciar o debate, né? E de forma que a sociedade, ela informada, ela possa atuar com mais propriedade, com mais conhecimento, com mais poder na gestão da prestação dos serviços, né? Às vezes as pessoas acham que a regulação por exposição é uma regulação leve, digamos assim, porque comando e controle é uma regulação naturalmente mais pesada, né? Que tem aquela questão da multa,
A regulação por incentivo, ela tem uma cara menos pesada, mas ela geralmente ela é bem efetiva também, né? Na experiência que a gente tem na regulação, não só do saneamento, mas como outros setores de infraestrutura. Enquanto a regulação por exposição, ela atua de forma mais indireta, mas conforme você faz essa divulgação, você consegue observar muito claramente o ganho que essa metodologia, com a aplicação de indicadores, ela pode trazer. Por exemplo, é muito comum que as reclamações dos usuários, quando elas vão à imprensa, que elas causam um maior impacto na comunicação social, na imagem da empresa, que haja realmente uma mobilização mais imediata, mais rápida, do que seria, por exemplo, aguardar pelo ajuste ou revisão tarifária, que demora às vezes mais do que demora meses para acontecer, né? Ou uma fiscalização, que também é um processo realmente demorado e mais oneroso, né? Às vezes a regulação por exposição traz resultados muito mais imediatos, né? Do que as outras duas metodologias anteriores. Ela não deve ser negligenciada, ela usa intensivamente os indicadores. Aqui eu fiz um quadro que não entendam como um quadro preciso em relação à interface, à influência de, de cada um desses temas nessas três colunas sobre os outros temas, né? De uma coluna sobre a outra. Nós temos aqui os indicadores aplicados na regulação em metodologias de fiscalização direta, fiscalização indireta, acreditação e certificação. Eu elenquei aqui as três estratégias também que eu mencionei no slide anterior: o comando e controle, a exposição e a regulação por incentivos. E é o tema do nosso curso, a regulação técnica, que muitas vezes, na teoria, se distingue pela regulação econômica, né? Sendo a regulação técnica aquela regulação que trata mais de aspectos de engenharia, digamos assim, e a regulação econômica, aquela regulação que trata mais de aspectos da, do reajuste da revisão tarifária e os temas a ele associados, né? Os financeiros, né? Os contábeis. Enquanto os técnicos a gente geralmente associa mais por exemplo, volumes, como é o caso de perdas, ao alcance do serviço com o número de ligações, número de pessoas atendidas, como são os indicadores de universalização, e por aí vai. O que a gente observa na prática, né, é que, geralmente, os indicadores que são mais associados à regulação técnica, eles estão muito presentes também nas estratégias de comando e controle e de exposição. Em Portugal, por exemplo, que tem uma experiência muito interessante com regulação Sunshine, a regulação por exposição é basicamente constituída por indicadores técnicos, né? De certa forma, eles têm poucos indicadores econômicos na regulação por exposição, porque é aquilo que afeta mais diretamente o usuário, a qualidade da água, a quantidade de abastecimento, até as perdas, né, a universalização do acesso. Enquanto os indicadores econômicos, eles geralmente estão mais vinculados à regulação por incentivos aos processos tarifários. Não significa dizer que nós não poderíamos ter indicadores econômicos quando a gente trata de estratégias de comando e controle, de fiscalização, né? E assim como também a gente pode ter indicadores que geralmente estão associados à regulação técnica, né, nas formas paramétricas de reajuste de revisão tarifária, de forma que o indicador, que os prestadores sintam-se motivados a alcançar metas de qualidade medidos por esses indicadores para obter maiores ganhos financeiros no reajuste de revisão. E a gente tem as estratégias aqui de fiscalização direta e indireta, neste lado aqui da coluna. Eu não gosto muito de dividir fiscalização direta e indireta, porque mesmo a fiscalização direta, eu vejo ela mais como uma etapa do processo de fiscalização, que necessariamente ele envolve fases onde você também faz uma análise documental, uma análise de informações, um trabalho de escritório, né, que está relacionado com a fiscalização indireta, né? Então, você não vai a campo assim para fiscalizar diretamente um serviço, pelo menos não é uma boa prática de auditoria que se faça isso, né? Sem conhecer antes as informações, ao menos as básicas,
sobre o serviço que você vai fiscalizar, né? Onde ele está, né? Quais os principais elementos que vão ser fiscalizados, quais os contatos, né? Então, todo esse trabalho e muitos dados também sobre qual é a qualidade, como esse sistema está sendo operado, né? São dados que você vai coletar e vai até analisar antes de fazer a ação de campo que está associada à fiscalização direta. E, obviamente, também depois, com as coletas de dados, com as vistorias, fotos, entrevistas, você pode também produzir indicadores e fazer uma análise de escritório, que geralmente está mais associada à fiscalização indireta. Mas, enfim, na prática, as pessoas, em geral, fazem essa distinção entre fiscalização direta e indireta, sendo que a direta está mais associada às estratégias de comando e controle, né? Basicamente, a produção de um relatório de fiscalização de campo, vai produzir uma hipótese de ocorrência de uma falha identificada, uma notificação e, eventualmente, uma penalidade. E a indireta também pode estar associada ao comando e controle, mas mas também associada também à regulação por exposição, porque na regulação por exposição, basicamente, você reúne as informações do próprio prestador de serviços e você sistematiza e você faz relatórios sintéticos, né? Tudo isso geralmente é um trabalho mais de escritório. E, por fim, você tem um outro tipo de, digamos assim, de aferição dos dados, da realidade da prestação de serviço, por meio da acreditação ou da certificação, né? Onde, eu vou detalhar isso posteriormente, você não vai ser um evento de fiscalização, mas vai ser um processo onde você vai auditar o controle de risco, né, os pontos chaves, né, do processo de gestão do prestador de serviços, para poder, a partir da informação do próprio prestador, poder fazer uma avaliação com mais segurança, tendo uma ciência melhor, tanto da exatidão quanto da confiança dos dados informados pelo prestador. Então, na fiscalização direta, por exemplo, você tem, muito frequentemente, uma coleta de dados primários da própria agência reguladora, enquanto no processo de acreditação e certificação, basicamente são os dados do prestador, né? E a fiscalização direta seria um meio termo, digamos assim. E aqui nós vamos ao primeiro indicador, né? Que a gente vai tratar mais pormenorizadamente, dentre os indicadores de nível de serviço, o indicador de universalização. A ANA regulamentou esse indicador até a data desse curso, né? E basicamente ela agrega economias ativas e inativas para água ou para esgoto e relaciona com a quantidade de domicílios residenciais daquele recorte espacial e temporal que está sendo avaliado. Por exemplo, daquele município em 2020. Né? Sendo que economias ativas são aquelas que estão conectadas, né, fazendo uso dos serviços tanto de água quanto de esgoto, e as inativas, aquelas que estão conectadas, mas que não têm uso naquele instante que foi medido, né? Seja porque estão suspensas, que o próprio usuário pediu para interromper o serviço porque é uma casa, de repente, de veraneio, ou ele é uma casa para aluguel que está sem inquilino no momento, ou ele deixou de pagar e foi cortado o serviço. Né? Então, é uma ligação que existe, mas ela não está ativa. Né? Então, dessa relação matemática, então, nós temos um número que a gente vai cotejar com as metas de cada contrato, para essa questão da universalização. O ideal, então, é que, numa determinada área, né, se você tem uma região, um município com 1.000 domicílios, o ideal é que todos os 1.000 estejam conectados, né, à infraestrutura, à rede de água e à rede de esgoto, e toda essa rede de esgoto seja tratada. Então, você vai ter, nesse caso, vai ter 100% de residências ligados, né, então, com atendimento de água, 100% das residências com atendimento de esgoto, e 100% das residências com atendimento de esgoto e que são tratadas, que passam por um processo de tratamento antes do lançamento no meio ambiente, para que não venha trazer prejuízos de poluição. Né? E aí vem a primeira questão, né, a especificidade desse indicador.
Tradicionalmente no SNIS, você tem um indicador de universalização também, mas de atendimento, tanto de água para esgoto, que é uma relação entre a população atendida e a residente, né? Sendo que a população atendida para o SNIS, diferente da ANA, é aquela que está ativa, né? Então, a inativa, bem como aquela que não tem acesso, né, não tem ligação, ela não entra no índice de universalização do SNIS, né? O denominador basicamente é o mesmo também, população residente, né? Então nós temos essa diferença aí, né? E isso causa impacto, porque, por exemplo, espera-se que, pela forma como a ANA propôs o cálculo do indicador, que seja mais fácil alcançar as metas do que se fosse pelo original do SNIS, porque o SNIS exigiria que todos os usuários eles não só estivessem ligados, mas que estivessem funcionando e contribuindo com o faturamento, pagando faturas, o que é bastante desafiador. A ANA já entende que atendimento poderia ser considerado mesmo para economias ainda inativas. Outra questão também que a gente chama atenção é que a ANA resolveu adotar como unidade, né, menor de medida a economia e não a população, né? Isso é uma prática até do IWA também adota frequentemente economias ao invés de população, fruto também de uma experiência com o histórico do próprio SNIS, porque para você calcular a população, você necessariamente passa por verificar o número de economias e multiplicar elas por um fator que seria o número de habitantes em média por residência, que geralmente se coleta no censo do IBGE e se corrige anualmente. Quer dizer, o cálculo considerando economias, ele exige uma marcha, né? Na marcha de cálculo de economias, exige um passo a menos do que para o cálculo de população. Cada passo que você tem a menos numa marcha de cálculo, é menos possibilidade de errar, né? O indicador seria, em tese, menos sujeito a erro, provavelmente um pouco mais preciso, né? Em relação ao indicador de nível de serviço, a gente deve estar atento para aferir, né, se esses números eles estão corretos, se você tem cadastro adequado de usuários e cadastro da infraestrutura também, né, de plantas, de registros, de investimentos, do registro dos próprios usuários, das contas, né, porque isso é um desafio muito grande, né, você está com o cadastro atualizado, tanto das redes, de infraestrutura, de ligações, quanto dos usuários. E a gente sabe que isso é muito dinâmico na cidade, né? A cidade é um órgão vivo, né? Então a gente deve tentar, né, para essas áreas, diferenciar essas áreas urbanas e rurais, que têm dinâmicas diferentes, né? Até tecnologias diferentes também, que você deve considerar. O que a gente considera atendido para rural não necessariamente é por rede, né, que nem sempre é a melhor tecnologia face ao custo, né, porque nós temos áreas rurais, a gente pode ter usuários muito afastados um do outro, o que aumenta muito o investimento, a necessidade de investimento para implantação. Nós temos que ver o cadastro adequado de usuários carentes, né, porque isso impacta na questão de adimplência. A gente pode ter, por exemplo, usuários que não possam pagar adequadamente pelos serviços, eles podem ser desconectados e dar uma ideia errada, assim, se estão adequadamente atendidos ou não. E a maneira de sanar isso é a aplicação adequada de tarifa social para as pessoas que não podem pagar, já que o objetivo central da política de saneamento é universalizar o atendimento a todos os brasileiros, independente da sua renda, né? É claro que as pessoas de maior renda devem contribuir para que essa universalização seja alcançada, especialmente para as pessoas mais carentes. E também atentar para as irregularidades, as dificuldades técnicas, né, para a implantação de redes também, como é o caso da questão das soleiras negativas de esgoto, né, quando vocês, muitas vezes, pelo perfil topográfico, você tem que saber que o esgotamento sanitário ele é preferencialmente feito por gravidade, né? Nas redes você pode ter estações elevatórias de esgoto,
mas são pontos de operação bem delicada e você tenta evitar que você tenha que recalcar esgoto na residência, né, porque isso ainda é mais complicado, operacional, até mesmo em relação ao custo, pesa bastante no custo do usuário, e às vezes você tem uma residência que você tem a rede de esgoto na rua, que a residência é mais baixa do que a rede de esgoto, então não dá para você escoar o esgoto por gravidade. Então aí você configura-se uma situação de dificuldade técnica, né, associada à questão econômica, que a gente deve avaliar caso a caso e ver qual a melhor forma de atendimento para considerar posteriormente se aquela unidade está atendida ou não. E verificar, assim, ao final, se aquelas metas estão sendo alcançadas. Concluindo, então, a gente queria chamar atenção para a necessidade de instituir um processo de gestão das informações no âmbito da regulação. Quer dizer, trabalhar com indicadores não é só receber informação do prestador de serviços, da concessionária, e avaliar se está atendendo ou não a meta, né? É todo um processo que vai desde o acompanhamento, né, lá da coleta, da especificação das melhores práticas para medir cada aspecto da prestação de serviços, seja, por exemplo, o consumo de água, qual que é o hidrômetro adequado, ou fazer a macromedição, quais tecnologias apropriadas para fazer macromedição de água ou de esgoto, né? Para você poder ir passando pela validação dos dados, né? Produção dos relatórios, até a divulgação da informação. Passa aí por desenvolver também ferramentas adequadas de fiscalização direta, indireta e certificação, onde a gente vai usar os indicadores. A gente deve observar, para fazer esse trabalho, as exigências nos contratos, especialmente o monitoramento das metas, né? E especialmente a universalização do atendimento, que são os principais indicadores. E além da fiscalização tradicional, né, a gente deve observar as experiências da regulação Sunshine, a redução por exposição, e estar atento que a gente está tratando aqui de regulação técnica, mas a parte da regulação técnica tem uma contribuição fundamental para a regulação econômica, especialmente no monitoramento desses indicadores, para introduzir elementos de incentivos tarifários. Então, nós temos então uma bibliografia com as normas da ANA, né? Uma experiência de destaque aqui de regulação Sunshine por exposição de Minas Gerais, o SNIS, né? Que a gente espera aí que evolui para o futuro Sinisa, e aí assim eu agradeço, a gente encerra essa sessão, esperando aí na próxima sessão, que contar aí com a participação de vocês para discorrer mais sobre os outros indicadores de níveis de serviço. Muito obrigado.